Olá, está começando agora o programa Imóveis e Finanças, o seu canal de oportunidades para você comprar e investir com todo o conforto e segurança aqui em Guarapari e em toda a Grande Vitória. O programa de hoje especial, é o primeiro programa do ano e terá para você a tão sonhada, a tão esperada inauguração da Orla da Praia do Morro. Não perca, o programa Imóveis e Finanças está no ar. O programa Imóveis e Finanças está no ar e você confere agora uma entrevista com Adriane Serpa, secretário de Turismo de Guarapari. O turismo está em todas as partes, quer seja numa cidade pequena, quer que seja numa grande capital, em todos os lugares do mundo, a empresa Turismo está presente. No último ano movimentou no mundo mais de US$ 1 trilhão. E como transformar Guarapari nessa grande empresa e abocanhar um pedaço dessa receita, sem, claro, lembrando que tem que trazer qualidade de vida, não só para o turista, como também para o morador da cidade. Bom, Marco, primeiro eu que agradeço a oportunidade, né? E vamos ver se realmente a gente consegue contribuir de alguma forma, trazendo um pouco de conhecimento sobre Guarapari especificamente, né? E dentro desse contexto seu aí, quando a gente fala da multinacionalização do turismo, de uma multinacional, de uma grande empresa que gera muitas divisas, esse é o primeiro aspecto que a gente tem que trabalhar com muita propriedade e com muito cuidado, né? Por quê? A gente tem uma grande lacuna quando a gente fala do turismo internacional, quando a gente fala ainda do turismo no Brasil. A primeira situação que nós temos é que quando você faz a medição do turismo no Brasil, a primeira ponta que se pega para fazer a avaliação é a entrada de turista estrangeiro. Então nós estamos falando de aeroporto, onde você tem medição através de passagens que você consegue quantificar, né? Trazendo para uma escala menor, mas mais próximo da nossa realidade, que é Guarapari, nós temos um problema muito sério do turismo, que é a questão da informalidade. Culturalmente, Guarapari é uma cidade que veio acontecendo o turismo dessa forma, né? Então, se a gente começar a analisar, começar a puxar o fio do novelo, a gente vai ver que Guarapari sempre foi uma cidade que foi assim, muito sofrida. É uma cidade de renome, é uma cidade conhecida, é uma cidade popular, mas que é uma cidade que ela sempre sofreu com a baixa arrecadação. Guarapari hoje tem a segunda pior arrecadação dentro do estado do Espírito Santo. Por quê? A informalidade é muito forte e, além disso, Guarapari também tem uma característica que são as segundas residências. Trabalha hoje a questão de melhorar a condição de vida para o morador. Porque a cidade só vai ser boa para o turista se ela for boa para o morador. Se ela não oferecer condições de vida para a sua população local, aquele que vier de fora também não vai encontrar isso aqui dentro da cidade. Então a gente tem trabalhado, né, passo a passo, né? Guarapari vem sofrendo há mais de 30 anos, com ações que não foram feitas no seu devido tempo. A população de Guarapari disparou num crescente muito rápido. Isso também dificulta você tomar medidas, que a velocidade do crescimento da população é muito maior do que a velocidade de você fazer grandes obras. Serpa, o senhor tocou em pontos muito interessantes que a gente tem que discutir sempre em Guarapari. Um deles é a questão da informalidade, porque o turismo, quando ele é informal, ele acaba gerando divisas, mas para as pessoas de forma individual. A prefeitura acaba não arrecadando, ou se arrecada é muito pouco dessa informalidade. A questão da quantidade de pessoas, outro ponto. As pessoas que têm Guarapari como segunda residência, que só aparecem às vezes no final de semana ou no verão. E outras somas mais de fatores, que é a questão das proximidades de Minas, proximidades do Rio de Janeiro, que faz com que as pessoas tenham acesso muito rápido a Guarapari. Só que o custo dessa quantidade de pessoas na cidade, isso eleva um custo muito alto. E às vezes as pessoas criticam alguma falta de estrutura, mas nós temos uma cidade de 100 mil habitantes, 100 e poucos mil habitantes. Então, em alguns períodos, a gente chega até 500 mil pessoas. Como é que a prefeitura, essa Secretaria de Turismo, está trabalhando para poder tornar isso melhor, tornar isso menos impactante para a cidade? Bom, com relação à questão da informalidade, né, a prefeitura tem um entendimento, né, relacionando mais uma vez a informalidade com o social,
que é uma prática que a gente não vai abolir, que você não consegue fazer isso. O que nós temos feito? Nós temos trabalhado ano a ano essa pessoa que trabalha na informalidade para que ele se legalize, para que vire um microempresário, para que ele também tenha um ganho melhor, uma fração de ganho melhor em relação do que ele ganha hoje e que possa se multiplicar e melhorar o seu serviço também. Porque uma tendência é natural. A gente vai, ano a ano que as coisas vão passando, o próprio turista passa a ficar um pouco mais exigente a partir do momento que ele vê que a cidade está melhorando. E dentro disso, o que a prefeitura tem feito? Primeiro, a gente tem buscado criar alternativas, que quando a gente recebe uma grande população no município, né, que como você falou, a gente sai aí de uma população de 108, 110 mil e chegamos a 500 mil no verão, é claro que interferências nós vamos ter. Você não tem como não ter interferência. Você sai aí de um volume de 80 a 100 mil veículos para 150 a 180 mil, interferências vão ter. Né? Então, o que a prefeitura tem feito? São iniciativas ainda muito tímidas, porque o planejamento para você resolver qualquer situação, ele tem que ser um planejamento muito amplo, muito mais bem feito. Né? Então, o que o município tem feito no primeiro momento? Primeiro, com relação ao trânsito, asfaltamento de vias secundárias. A partir do momento que o município consegue trazer o asfaltamento de vias secundárias no município, você consegue diluir um pouco o trânsito das vias principais. Porque se você não tem essa válvula de escape, a tendência é afunilar mais ainda e complicar mais o trânsito. Agora, Serpa, é muito comum a gente associar a informalidade, às vezes a um vendedor de picolé, às vezes a uma pessoa que trabalha na praia, mas a informalidade em Guarapari ela existe em vários aspectos. Uma coisa interessante, por exemplo, é que a gente tem, a gente conversava aqui antes de iniciar a entrevista, e você me passou uma informação interessante, que eu também já sabia, porque a gente é corretor de imóveis em Guarapari. Nós temos praticamente 70 mil leitos aqui, praticamente só na Praia do Morro, em número de apartamentos, né? Quando a gente traz esses números para hotel, esses leitos reduzem drasticamente. Isso também é informalidade. Qual caminho a gente poderia ter para poder crescer essa questão hoteleira em Guarapari, para receber um turismo de melhor qualidade, uma pessoa que gosta de desfrutar de um bom hotel, por exemplo? Essa temática ela é fantástica de ser discutida, né? Porque, como você falou, hoje nós temos em Guarapari 71 meios de hospedagem oficialmente registrados, que representam um pouco mais de 7.500 leitos. Então, é um número realmente muito pequeno, quando você pega os números anteriores que nós falamos aqui, que a cidade recebe aproximadamente 500 mil pessoas. Então, você vê que é uma disparidade muito grande. Aí entra o segundo momento da informalidade, como foi dito ainda há pouco. Né? Nós temos, além dos apartamentos, né, a gente tem aluguel de casas, que é uma cultura muito anterior, inclusive, à locação de apartamentos. Né? E como trabalhar isso? Nós já fizemos algumas reuniões em parceria da Prefeitura, nossa equipe de fiscalização, com o Ministério Público, com algumas pessoas, inclusive, que têm casas de aluguel em Guarapari, para propor que a gente crie uma regulamentação dessas casas de aluguel e também dos apartamentos. Porque isso não é só favorável ao município em se tratando de arrecadação, mas para o próprio locador. Porque nós tivemos uma reunião com o pessoal da Segurança Pública, tanto Polícia Militar quanto Polícia Civil, o índice de furtos que estão acontecendo nessas casas é alguma coisa assustadora, porque as pessoas também não sabem nem para quem que loca esses imóveis. Nós tivemos agora no verão passado aí 2 residências dessas, quando o pessoal foi embora levou a mobília da casa inteira. Aí tem que acionar a polícia e tal, aí vai saber, tem cadastro de quem entrou nas casas? Não tem. Não se sabe quem entra, não se sabe quem sai dessas casas. Então isso é um fator também de segurança pública. Além disso, nós temos mais um problema que nós estamos trabalhando junto a essas pessoas, e a gente vai trabalhar com um pouco mais de ênfase agora em 2012, que é a questão da saúde pública. Você coloca, às vezes, numa casa 40, 50, 60 pessoas, numa casa que tem um único banheiro. Segurança, né? Segurança, saúde pública, enfim, é isso que nós estamos trabalhando com essas pessoas. Nós não queremos, em hipótese nenhuma, determinar que não se aluga casa, não se aluga apartamento em Guarapari, até porque isso é uma prática de mercado, ninguém consegue gerir isso, né? Isso já, se você tem um contrato de locação, você já está cobertado por lei, isso é fato. Né? O que nós queremos é trazer segurança para quem loca, trazer segurança para o locador e trazer também um pouco de conforto para a gente que está dentro do município tentando administrar isso. Até para você poder criar um planejamento. Por que isso?
Né? É aquela velha máxima. Quando você tem um apartamento, ou você faz um pedido de água, ou você faz um pedido de energia, isso é feito em cima de um número de pessoas padrão de família. Só que você pega uma residência, como nós tivemos um caso recente agora, que foi até mídia nacional isso, numa única casa com 3 quartos, 2 ônibus de excursão dentro da cidade. É muito. Você está falando em quase 100 pessoas numa casa com 3 quartos. E aí eles vão para a televisão e ficam brincando. Ah, não, porque aqui a gente reveza para dormir, a gente reveza para tomar banho, a gente reveza para ir no banheiro. Né? Então, você cria uma dificuldade grande para a cidade na infraestrutura. Porque esse pessoal aí, certamente essa casa teve problema de água. Porque a caixa d'água que numa casa dessa tem é para uma família de 5, 6 pessoas. Aí, essas mesmas pessoas depois saem daqui dizendo, faltou água no município. Mas de que condições que faltou água? Então, a gente está trabalhando. A gente quer ter todo mundo como parceiro, o município não tem propriedade e nem intenção de transformar ninguém em adversário, não é essa a nossa proposta. É trazer as pessoas que alugam casa, trazer as pessoas que alugam apartamento, vamos criar um cadastro, vamos criar alguma coisa que possa ajudar ao município. Né? Porque às vezes as pessoas não têm noção, mas cada vez que você traz um turista para dentro da sua cidade, tá, gera um impacto. Seja uma pessoa, seja 1000 pessoas, gera impacto. Essas pessoas vêm para cá, se vem de carro, é um carro que está indo para o trânsito. Né? Vai gerar um lixo. Esse lixo tem que ir para algum lugar. Vai gerar um esgoto, isso tem que ir para algum lugar. Então, a gente precisa de contar com a ajuda da comunidade, precisa de contar com a ajuda da população no sentido de educar essas pessoas que vêm de fora. Porque as pessoas têm um ritmo de vida na cidade, e quando chega o verão, esse ritmo de vida muda por completo. Né? A questão do lixo, por exemplo, nós temos um planejamento de varrição durante o ano. Quando chega no verão, você triplica ou quadriplica essa sua ação e você tem sempre a sensação de dever não cumprido. Porque você acaba de fazer a coleta de lixo, alguém vai lá e deposita o lixo. Né? A gente conversava aqui anteriormente a entrevista, né? O caso das lixeiras agora na Praia do Morro. Você tem a lixeira, você abre a lixeira, está vazia. O lixo no entorno. Então você fica pensando assim, será que a lixeira está no lugar certo, né? A gente vai para o rápido intervalo e na volta a gente continua falando do turismo de Guarapari e vamos trazer para vocês as novidades para o verão 2012 que o secretário vai informar para a gente, para você aproveitar o melhor verão do Brasil. Neste Natal, até o Papai Noel vai comprar na Desmágoa. Massa PVA Hipervinil, R$ 9,90. Ducha higiênica, R$ 45,90. Cuba de louça, R$ 31,90. Tinta nova cor piso, R$ 129,90. E a cada R$50 em compras, concorra a 3 vale-compras no valor de R$1.000. Material de construção, só na Desmágoa. O programa Imóveis Finantes está de volta com a entrevista com Adriane Serpa, secretário de Turismo de Guarapari. Falando em turismo, falando em ecologia, se você está construindo, se você está reformando a sua casa e você está precisando de comprar portas, decks, telhado e se preocupa com o meio ambiente, com a ecologia e quer construir de forma correta, olhe a dica de quem é especialista. Conciliar desenvolvimento, alta produtividade industrial e ainda preservar o meio ambiente. Isso é possível? Sim, é o que a Toffoli Madeiras faz. Consciente do seu papel na preservação da natureza, a empresa preocupa-se com as futuras gerações e por isso procura crescer de forma sustentável. A Toffoli Madeiras investe em reflorestamento. Isso faz com que sua produção seja ecologicamente correta. O Parque Industrial da Toffoli Madeiras é equipado com máquinas e equipamentos modernos que produzem artigos com qualidade garantida. Toffoli Madeiras são mais de 20 anos aliando competência e técnica no processo de fabricação de portas, janelas, decks e mais uma infinidade de outros produtos. A Toffoli Madeiras leva até você a melhor e mais completa linha de produtos e artigos em madeira do Brasil. Acesse o site www.toffolimadeiras.com.br.